Salve galerinha! Bem-vindo ao canal LopsSky. Eu sou o David Lopes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu não como vocês, mas eu gostaria. Por que eu coloquei essas risadas? E qual que vai ser o tema do vídeo de hoje? Vocês já viram aí no título, né? Eu vou explicar para vocês a diferença entre o humor sitcom, que é um formato muito utilizado nos Estados Unidos e em outros países também, né? E o que é uma comédia normal, tá? E essas risadas têm a ver, né? Então vamos começar o vídeo. Bom, qual que é o conceito do formato da sitcom americana? Normalmente, as sitcoms elas possuem três cenários fixos ou situações que também tem a ver com situações normal do dia a dia, né? Por exemplo, pode ser um bar, uma casa, um escritório, pode ser vários cenários para representar isso. E a sitcom, toda sitcom é a mesma coisa? Não, galera, não é a mesma coisa. Tem o mesmo formato, né? Porém, a sitcom, como o próprio nome diz, é uma situação de comédia, né? Que o termo vem do inglês, situation comedy, que faz aí você relatar as coisas do dia a dia. Então, por exemplo, uma sitcom dos anos 70 vai ser a mesma coisa que uma sitcom mais atual? Não. Por quê? Porque ali está retratando como era os anos 70, o dia a dia, os problemas e o humor daquela época, né? E aí vai variando conforme aí a sua década que vai se passando, né? E o que eu mais vou falar para vocês sobre a sitcom? Normalmente, as sitcoms ela utilizam a situação do dia a dia e elas fazem um humor local para o seu país. Por isso que muitas vezes piadas que são feitas lá nos Estados Unidos, para cá não tem tanto sentido se você não é uma pessoa globalizada que entende o que está acontecendo fora do seu país, né? Ah, mas como que as sitcoms fazem piadas para brasileiros? Isso aí já é a adaptação da tradução, né, da sitcom americana e é graças à dublagem. Ô Lopes, essas risadas que você colocou, por exemplo, o que elas têm a ver aí com, com a comédia? É porque a gente não entendeu? É para fazer. É gravado? Bom, nas sitcoms americanas, dependendo da sitcom, eles não utilizam essa trilha sonora, por exemplo, sempre. Por quê? Tem plateia. Você olha as sitcoms mais conhecidas, americanas, né?
ou da Warner Bros. Ou de outras emissoras, elas têm os cenários que vão mudando, né? E aí sempre tem plateia, né? E vai mudando tal. Quando você escuta normalmente uma, uma risada muito marcante, você pode ter certeza que é de algum produtor, é de algum diretor que gravou isso. Ah, mas é sempre assim? Depende muito, porque tem sitcoms que utilizam plateias e tem sitcoms que não utilizam plateias, né? E tem apenas programas de comédia que é uma outro tipo de linguagem que não é igual. Ah, vamos dar um exemplo aí para vocês, né? Chaves, o programa X-Perito em si, né? Tudo são sketches que falam do dia a dia do México daquela década, ou conforme as temporadas, né? Cada década, cada temporada vai mudando ali. O Chaves, por que que ele usa este fundo de risada que a gente escutou? Porque no Chaves, se você escutar ver o Chaves original, sem ser o dublado, você vê que não tem plateia e que essas risadas que a gente escuta, que eles colocam pra fazer a piada ter graça? Não. Eles utilizaram isso porque quando o Chaves veio pro Brasil, para quem não sabe, eles vieram com as vozes dos personagens, músicas, tudo em uma faixa só. E como a gente fez a dublagem, se perdeu tudo. Se perdeu tudo. Trilha sonora, reações reais ali dos atores e tudo mais. Ou seja, quando se dublou, além de adaptar todo o texto, toda a piada, para fazer sentido para a gente, e a trilha sonora, por que, que eles colocaram essa trilha de risada? É porque tinha plateia? Não. É para você dar risada? Também não. Foi para substituir a sonora da própria produção, dos próprios diretores e muitas vezes os próprios atores que estavam rindo enquanto estavam fazendo a gravação, né? E também é uma forma de inclusão. A gente não pode esquecer da inclusão social. Para que se tem essas sonoras? Para as pessoas aí com deficiência visual, né? Que tá ali ouvindo, porque eles escutam a comédia. Então, por exemplo, se é uma piada que não tá tão assim na cara, como eles não estão vendo e tal, muitas vezes eles colocam esta sonora para a pessoa identificar que é uma piada. Principalmente quando vem do americano, mesmo com uma boa tradução, às vezes não faz sentido, tá? As sitcoms costumam ter plateia por quê? As grandes sitcoms. Porque para você ter uma noção do sucesso e para que a produção tenha uma noção do que tipo de piada funciona e pro comediante ter ali a sua a sua reação do público ali no tempo real, tá? Então você vê muito isso
Por exemplo, em Two Half a Men, né? Dois Homens e Meio, The Big Bang Theory, que não é comédia o tempo inteiro. Normalmente, o Big Bang Theory e o Dois Homens e Meios tem cenários que são, por exemplo, que tem público. Quando é gravação de outras cenas que é fora dos estúdios, aí se coloca sonora para ter a reação do público, né? Ou essas risadas assim, ou eles utilizam a sonora, por exemplo, que foi gravado o episódio que tem a plateia, né? Por exemplo, no Friends, você vê essas reações, Dois Homens e Meio, Big Bang Theory, The Office um pouco, mas não tão exagerado, o Brooklyn Nine-Nine, são séries que são sitcoms e que utilizam ou não a plateia e esse tipo de reação, tá? E as sitcoms, normalmente, elas não possuem situações tão dramáticas ou complexas e têm uma duração menor que um programa e assim intervalos, tá? Por exemplo, você vê isso muito no Big Bang Theory, que não é comédia o tempo inteiro, que tem ali. Por, pode acontecer de algumas séries ter mais de um estilo, não só ser sitcom, né? E não ser só um programa, ser uma série, né? Por exemplo, a Big Bang Theory, ela tem ali o seu ponto de comédia, tem a gravação que é aberta ao público, né? Em certos cenários, tem as gravações que também vão para a série que não tem a plateia, mas são poucas, e tem as que tem a plateia, que é a maioria dos casos. Também a gente vai falar como acontece isso no Brasil e as diferenças, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se copia muito o que faz sucesso nos Estados Unidos, principalmente de comédia. Um grande exemplo de sitcom que é gravado com a plateia, gravado no sentido que é ao vivo e pode ser o gravado que não é ao vivo, né? Para eles passar depois na TV. Tem os dois formatos, tá? E no Sai de Baixo você tem a plateia ali, todo momento interagindo. Normalmente o Sai de Baixo ele é uma sitcom, porém você não vê um drama no Sai de Baixo. A não ser filme. O filme do Sai de Baixo tem até um draminha e tal, mas ali é uma outra linguagem no filme, né? Mas você vê ali que não tem drama o Sai de Baixo, é só comédia o tempo inteiro, né? E no Brasil também a gente tem outros grandes exemplos de sitcoms, e eu vou falar também de sitcoms e programas que são só comédia, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem os Normais, que é uma sitcom. Porém, ela é uma sitcom que não utiliza, não era aberto ao público a gravação, como é na maioria das sitcoms americanas. Porém, era um formato sitcom que relatava coisas cotidianas, né? A Grande Família. A Grande Família também é uma sitcom. Porém, ela é uma sitcom que ali já possui drama, muitas vezes, né? Então, é uma sitcom que é o formato sitcom, porém não é o tradicional americano. Também é americano,
nesse formato, mas é aquele que, por ser uma série, né, ela já tem um drama ali. Um outro exemplo de comédia que não é uma sitcom de grande sucesso aqui no Brasil e lá fora também é aí, por exemplo, o Alto da Comparecida. O Alto da Comparecida, apesar de ser um filme, né, ela não é uma sitcom, não tem uma continuidade, né? E ela vem aí dos livros e da literatura brasileira e é somente gravado, né? Ele não tem a participação ali do público, tá? A gente pode dar vários, eu vou citar vários exemplos, exemplo até de programa, para vocês pegar o que é sitcom, o que não é, o que é só sitcom e o que é apenas ou série com comédia ou até em programas. Coisa que, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, se vocês se interessarem pelo tema, comentarem aí bastante, eu posso falar sobre programas aí que tem formatos sitcoms, que é só comédia, que eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, a gente pode falar que é sitcom que possui sketches, né? Mas que fazia piadas não somente das novelas que passava na emissora onde era esse programa, como de séries e tudo mais, é o nosso querido Caceta e Planeta. O Caceta e Planeta, apesar de ter aquele humor mais pastelão, aquele humor de quinta série, o humor negro também, ele e muita sátira, né? Que tinha muita sátira no Cacete Planeta. Ele é um programa de TV sitcom, porém ele tem ali o seu próprio formato, o seu próprio time da piada, o seu próprio jeito de formular a piada, que todas as piadas não são iguais, seja sitcom ou seja só de comédia. Você pode ver que tem toda uma preparação para a piada em si, que é diferente, tá? E o Cacete e Planeta, por exemplo, eles faziam sátira até de como era a dublagem num quadro, como a sitcom várias sketches, né? Tinha um quadro com dois policiais que eram Fucker and Sucker, né? Que eles tiravam um sarro, faziam piadas do jeito que eram as séries policiais daquela época. A gente fala dos anos 80, tá, gente? Até dos anos 90 ali. E o jeito que era a dublagem, como era feita a dublagem. Então, por isso que muitas pessoas não entendiam o humor que o Cacete e Planeta fazia, a não ser quando era mais pastelão, quando aquele humor mais popular, porque muitas pessoas não sabiam quantas fórmulas o Caceta e Planeta colocou ali no seu programa, tá? Eu vou falar, por exemplo, outros exemplos de programas de TV, né? Que, que não é que foge do assunto sitcom. É exemplo do que é comédia e do que é só o formato sitcom, tá? Por exemplo, o programa Pânico na TV. O que era o Pânico na TV? Bom, era uma comédia, programa de comédia, né? Que tinha ali o humor negro deles, sátira, e eles se inspiravam muito no começo do programa, falando do programa Pânico na TV, na TV, não o programa na rádio. Eles se inspiravam muito no Jackass, A Hora da Morte ali, por exemplo.
onde eles colocavam ali toda a sua inspiração que eles tinham no programa do Jackass, né? E a gente tem outros programas aí, outras situações também. Perdão, gente. Por exemplo, o Rock Go da MTV. O Rock Go da MTV, ele é um programa de humor, não é uma sitcom, é um programa de humor e sátira e trocadilhos. Além do campeonato de futebol que eles faziam entre as bandas de rock nacional, né? O programa mesmo do Rock Go era uma grande sátira dos programas de futebol, jornalístico de futebol, né? Na mídia comum. Então é um outro tipo de humor, um outro tipo de comédia, uma outra fórmula de se fazer piadas. Nem tudo que é comédia é igual, não é só porque conta piada que é igual. Cada situação que você vai fazer um tipo de programa, uma participação, stand-up, tem fórmulas diferentes de você fazer piada, tá? Toda piada tem que ser boa? Não. Depende do humor que você vai fazer. Depende do público que você quer atingir. Entendeu? Trocadilho é ruim? Não, trocadilho não é ruim. Tem bons e ruins. Mas tem um público que adora piadas ruins, que adora trocadilhos ruins. Tem um público que só gosta ali de programas com piadas boas. Isso vai do gosto do público, né? E eu já falei aí, né? Eu dei exemplos do Chaves, que é uma grande sitcom também, né? Porém, adaptadas para fazer piadas com referências no México, conforme a sua época de gravação. E eles não faziam gravações, como eu falei já, né, com o público. A risada que você escuta ouvindo ali o original é a própria produção, os próprios diretores e os próprios atores rindo. Como no Brasil a gente perdeu toda a faixa de áudio da série, teve que se regravar música, as falas do personagem, né? Não só a música cantada da série, mas as trilhas sonoras, tudo foi colocado do zero. E para não ficar um espaço em branco, também, quando se escutava se ter risada ali, aí eles colocaram essas trilhas. No Chaves, sim, se coloca uma trilha falsa, que é para simular as risadas que está tendo durante a gravação. Não é para a pessoa não entender o que é piada. Não é isso. É nesse sentido, tá? E é mais ou menos isso que eu tinha o que falar para vocês aí das sitcoms, a diferença das sitcoms para apenas comédia. Stand-up já é uma outra coisa, né? Então, assim, quando as sitcoms têm plateia, uma outra coisinha que eu vou falar rapidinho aqui, né? Eles usam o animador. Para que serve o animador? É só para erguer a plaquinha para dar risada, como é nos programas de TV? Não. O animador serve para que animar o público e quando tiver uma piada ali durante a gravação da série, né? Ou se for ao vivo, para que a galera dá risada de forma natural, tá? E por isso que se puxa, sempre tem alguém ali também. Se vocês repararem, sempre vai ter alguém que vai puxar palmas, tá? E normalmente eles colocam quem dá a risada mais fácil, tá? Da
no banco da frente. Que é pra quê? Pra quando ele rir da piada, pra puxar que todo mundo dê risada. Não fica aquela coisa. Ah, será que a pessoa riu ou não? Será que a piada funcionou ou não? É nesse sentido, tá? Então, tipo, não é pra ser uma coisa, tipo, fake, tá ligado? Então, assim, o Big Bang Theory, a gente pode afirmar que todo programa que era gravado ou ao vivo, perdão, gente, eu sou humano e eu tenho rinite. É, tem ali, o Big Bang Theory tem tem a parte da gravação, né, que está sendo feita ali com a plateia, e tem a reação real do público. Por mais que vá gravado depois para TV ou para o DVD, é a reação real do público, não é uma trilha sonora. Tanto que The Big Bang Theory, como eu falei, 2 Homens e Meio, né? E algumas outras séries, você vê quando eles mostram, muitas vezes ele mostra que tem plateia ali. Inclusive, tem brasileiro que já foi viajar para os Estados Unidos para acompanhar como que é a gravação, né? Então, assim, e o Big Bang Theory ele terminou antes da pandemia. Então, pode ser que durante a pandemia eles utilizavam o que já tinham de gravação do público para os atores ali fazer a gravação quando não parou de vez, né? Por exemplo, o Big Bang Theory terminou antes. Tem 2 Homens e Meio também já é uma sitcom que terminou antes da pandemia. Então, provavelmente, quando eles gravaram, eles colocaram ali reações do público. A gente pode ver muito isso, por exemplo, no The Noite, né? Que é um outro tipo de humor, é uma outra coisa, não é uma sitcom, mas que, sendo gravado ou ao vivo, tem a plateia para que o programa funcione, para que as piadas ali contadas, tanto pelo apresentador como por quem faz ali parte, ou quando a banda ali faz uma piada, ou o convidado, tem a reação real. E quando não tinha plateia, não tinha essa reação real, era só eles dando risada ali mesmo. Vocês entenderam por que, que tem a trilha sonora? Normalmente é quando não tem a plateia, normalmente é mais a questão da inclusão social, que é pro cego ali entender o momento da piada e saber que ali se teve a risada é porque foi a piada que terminou, né? E se coloca também essas sonoras, por exemplo, em pegadinhas. Aí é outro tipo de humor, não é sitcom, é, e não é sitcom, né? E é uma outra linguagem de humor, né? A gente vê também, por exemplo, não coloquei aqui no roteiro, né? Mas, por exemplo, os Trapalhões. Os Trapalhões eram o formato sitcom? Sim. Porém, os Trapalhões, ele tinha um humor do circo, o que é completamente diferente das coisas que tinham ali, né? Por isso que tinha muitas vezes que o Didi ou atrapalhava tudo. Era um humor pastelão, popular e muito do circo. O Dedé era do circo, né? O Didi não, mas o Dedé era do circo. Você vê muita coisa também do circo do Chaves, né?
de pancada, de tapa, as cambalhotas que os personagens fazem, quando você vê esse tipo de linguagem, é porque vem do humor do circo, tá? Que já é outra coisa de comédia, uma outra situação, outra fórmula de fazer comédia. Olha quanta coisa para vocês não falar que Chaves é igual a The Big Bang Theory, que as piadas é sempre iguais, ou que você não entendeu. Se você não entendeu a piada, é porque certamente a gente não era o público-alvo daquela piada, né? Se a gente tem um pouco mais de conhecimento daquela cultura, aí vai fazer sentido. Se não se tem a adaptação, como foi a maravilhosa adaptação do Chaves pra gente. Eles adaptaram tudo pra quê? Adiantava a gente ficar. Se a gente não tem todo o contexto da história do México, do que acontecia no dia a dia lá, pra gente, pra nossa realidade, não. Então, por isso que Chaves, ele é sim uma sitcom, ele não utiliza ali a trilha sonora da risada para você entender que é piada, você pessoa normal, né? É mais por uma questão social e para substituir aquela risada que foi tirada da faixa de gravação junto com o que era gravado ali de música e dos próprios personagens dando risada ali também. Beleza, gente? Desculpa aí o vídeo longo, mas tinha que ser assim para ser bem explicadinho. O que você sabia que era sitcom? O que você sabia de comédia? Comenta aí nos vídeos. Não vai falar só super like, hein? Não vai falar que eu só vim deixar o super like. 30 minutos de vídeo pra pessoa me falar: eu vim deixar um super like. Então é isso, galera. É isso que eu tinha pra falar. A diferença da sitcom, da série sitcom, do programa de TV que envolve sitcom, pois o formato de sitcom não é só para série, é para programa de TV também, né? Tem programa de TV que utilizam o humor, né? Aí tem vários tipos de humor também. Então, comédia não é igual, como música não é igual, como desenho animado, anime não é igual. Cada um tem uma fórmula, um estilo e um público para isso. Beleza, gente? Ó, big beijo do Lopão. Deixe muito like. Comentem coisas que vocês aprenderam novas da comédia, que vocês não sabiam o que era sitcom, o que é só série, o que é só programa. Se vocês quiserem, falam aí. Ô Lopes, fala pra gente aí as diferenças de programa de TV, eu posso estar trazendo também, tá? Eu não sou especialista, porém, eu pesquiso. Comédia é uma paixão minha, né? Então eu pesquiso, faço um roteiro para estar trazendo informações para vocês, tá? Então, assim, cada comédia tem um tipo diferente de estilo de comédia, uma fórmula diferente de se fazer piada. Não tem só um jeito de fazer piada, tá, gente? Tem piadas boas, piadas ruins e não piadas. As não piadas são as que não funcionam, sendo engraçada ou não. Se a piada ruim, ou um trocadilho ruim, ou bom, funcionou sendo bom ou ruim, é porque ele tem comédia. Se não funcionou, é porque não é comédia. Beleza, gente? Deixem aí a sua sugestão para o próximo vídeo e o que vocês aprenderam aí com o Lopão aí neste vídeo sobre comédia, sobre o formato sitcom e um pouco de comédia aí também. Beleza, gente? Até o próximo vídeo e assistam aí os outros vídeos do canal também. Beleza? Fui!